Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e devo lhes dizer que eu fico olhando cada um que chega e dá uma alegria tão boa e também eu sinto falta daqueles que já chegam aqui de tarde e que numa tarde qualquer deixa de vir. Como nós estamos ligados espiritualmente falando. Bendito seja Deus, que nos mostra assim na prática que nós somos irmãos, com certeza. E hoje, 18 de setembro, nós teremos mais uma vez o prazer de ouvir a nossa irmã Aleuda, num estudo de mais uma parte do Evangelho de Jesus, mas como sempre nós fazemos, nós temos que encontrar um jeito de esquecer o que ficou lá fora, de esquecer também o que dentro do coração nos incomoda tanto, para que nós fiquemos numa situação tipo 0 a 0 e receber de forma correta e proveitosa toda a distribuição, né, que se faz em cada parte do nosso organismo necessitado ou cansado, os fluidos que o rejuvenescem. São fluidos que tornam os nossos órgãos melhor dotados, trabalhando melhor, menos enjoos de estômago, falta de ar, dor nas articulações. Por incrível que pareça, nesses 45 minutos da palestra, todo o nosso organismo é examinado e cuidado. É uma coisa fantástica. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar 0 a 0, sem preocupação, mente vazia de preocupações, coração vazio de emoções negativas e completamente pronto para receber as injeções, os remédios que são colocados via aérea, quer dizer, pela nossa respiração. E é isso que vai acontecer agora. Então, nesses minutinhos iniciais, a nossa irmã Eliana vai fazer a leitura de um pequeno texto que vai nos ajudar nesse trabalho de preparação para os cuidados para a nossa saúde física e espiritual. Boa tarde. Credores no lar, parte 1. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina, que a reencarnação
funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim, procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos, não obstante dependerem de ti. Alteram-te as decisões com simples olhar. Credores no lar, parte 2. De doces numes do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te pouco e pouco, para que fujam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõe a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhe o coração. E nunca possuis o bastante para abrilhantar-lhes a existência, de vez que tudo que lhes dá de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isto te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo, havereis efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria. Terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Reformador, fevereiro 1963, página 43. Livro Evangelho por Emmanuel, Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. E agora, já mais tranquilos todos nós, mais prontos para ouvir o estudo da nossa irmã Leuda, eu passo a palavra à oradora da tarde de hoje. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, mais uma segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E nos coube hoje trabalharmos em cima do item 8,
parentela corporal e a parentela espiritual. Vamos lembrar que ao tempo de Jesus, principalmente entre os fariseus, a preocupação maior era com a aparência. Aparentar virtudes e não possuí-las de verdade, praticá-las de verdade. Então, rituais versus os mandamentos de Deus. Eles se preocupavam em mostrar e não em praticar as virtudes, os mandamentos de Deus. Para ter a consciência tranquila e merecer a graça de Jeová, a graça de Deus, eles achavam, por exemplo, que era importante ir às sinagogas. Como muita gente hoje vai todo domingo à missa na igreja, ou na igreja protestante, ou vem ouvir as palestras aqui às segundas-feiras, é a parte exterior, é externa. Acreditavam que sacrificar animais também. Cometeu besteira, cometeu um erro, um pecado, leva um animal para o templo. Quanto maior o erro, maior o animal, mais importante, né, de maior valor. Eliminando o animal, perdoado estava. Tudo certo com Deus. Pagar o dízimo. O que é o dízimo? Pagar 1/10 daquilo que a gente recebe para o templo. Ainda existe hoje essa prática, até em outras religiões, né? Pagamento do dízimo. Guardar os sábados. Para os judeus, o sábado, que é o 7º dia, o dia em que Deus descansou depois de fazer o mundo, né? Descansou no 7º dia, tinha que ser guardado, não se podia fazer nada, nenhum tipo de trabalho. Eu conheci gente que nem apertar botão de elevador apertava porque era o dia sagrado, não podia fazer nada, dirigir, nada disso. Jejuar é um outro aspecto exterior que eles se preocupavam, o dia do jejum. E cumprir as disciplinas do culto, o que faz, o que não faz, onde senta a mulher, onde senta o homem, todo aqueles gestos, todo aquele ritual. Mas o que hoje eu quero enfocar mais é esse hábito, que é o de lavar as mãos antes das refeições. Aí a gente pensa aqui, lavar as mãos antes das refeições é um ato de higiene, certo? Para nós é. Mas naquela época não podia ser essa a ideia. Por quê? Quando eles estavam no deserto, quando estavam em lugar onde não havia muita água, o que eles faziam antes da refeição? Lavavam as mãos com areia. Então, é óbvio que não era uma preocupação com a higiene, era um ritual apenas. Apenas um ritual. Até porque naquela época ninguém falava em micro-organismos, em bactérias, né? Se vocês lembrarem bem, o prato dividiam os discípulos, né? Com os dedos, fazia aquele montinho, comia, o outro também comia no mesmo prato, passava para um. Cadê a higiene? Cadê a preocupação com transmitir bactérias? Então era apenas um ritual. E tentaram puxar o tapete de Jesus. Eles disseram, os fariseus, para Jesus: por que transgridem teus discípulos a tradição dos mais velhos? Pois que eles não lavam as mãos quando comem. Jesus, mais uma vez, respondeu de forma magnífica: e por que vós transgredis o mandamento de Deus por causa de vossa tradição? Moisés ensinou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe seja punido com a morte. Honrar pai e mãe era um dos 10 mandamentos da tábua, né, que Moisés recebeu, os mandamentos de Deus.
Vós, porém, proclamais: quem disser ao pai e à sua mãe, é oferta do Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Aqui eles invalidaram, Jesus diz, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que aconteceu aqui? Uma manobra. O que eles fizeram espertamente? Essa frase ali, quem disser ao pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor, do Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Ou seja, o dinheiro que eu tenho, a minha fortuna, tudo que eu tenho, eu já prometi para Deus. Já prometi para o templo. Eu já me comprometi que vai ser do templo para Deus. Não posso mais fazer nada por vocês. O que era honrar pai e mãe? O que nós vimos nessas aulas passadas? Honrar pai e mãe. Além de amar, de respeitar, da segurança na velhice, né? Da segurança, cuidar da saúde, dar apoio, dar uma assistência. Então, sabidamente, não, eu não posso fazer nada, eu já prometi para Deus, pertence ao templo. Isso chamava-se Corban, que é a oferta para o Senhor, e não podia voltar atrás. Jesus, então, se referia aos fariseus, seus hipócritas. Bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo honra-me com os lábios, enquanto o seu coração está bem longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A prova da preocupação só em aparentar as virtudes. Faziam a coisa de acordo com os interesses deles, todo com umas certas manobras. Qual era o maior mandamento que Jesus resumiu? Como era? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus ficava indignado com essa cobrança de exteriores, desses rituais. Ele ficava indignado. Ele dizia não para os aspectos exteriores e sim para a renovação interior. Era isso que ele pregava. Era o esforço por cumprir a vontade de Deus. É o finalmente do seu evangelho. E nós sabemos, que já vimos em outros estudos anteriores, que não pode amar seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. No estudo do capítulo 13, eu me lembro que nós falamos que enfocava a caridade verdadeira. E um dos itens que eu trabalhei foi sobre os órfãos, lembram? E eu enfoquei muito naquele estudo a família. Então, muito daquilo que eu falei vai servir aqui para o nosso estudo de hoje, que é sobre a parentela espiritual e a parentela corporal. Em Emmanuel, eu esqueci de colocar ali o parêntese, mas esse texto é do Emmanuel. Ele diz o seguinte: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e de parentela. Família constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. E parentela significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Resumindo,
A parentela espiritual, que é a família, seria o símbolo dos laços eternos do amor. É formado daqueles espíritos, né, que vivem em sintonia, que se amam, que já conviveram juntos em várias outras encarnações e que foram desenvolvendo laços fortes de amor. E a parentela corporal, que a gente chama só de parentela, são os laços, é formado de laços consanguíneos e também dos adotados. Nós vimos naquele estudo dos órfãos que, nessa grande escola que é a Terra, o nosso primeiro ciclo de aprendizagem, o nosso jardim de infância, é o lar, é a primeira escola, né? Na parentela carnal, nós somos, ao mesmo tempo, mestres e aprendizes dos outros. Ou seja, na nossa família, nós aprendemos e nós ensinamos. Como é composta essa parentela? Primeiro, já tinha falado isso na outra vez, por laços de amor. Aqueles que já caminharam conosco em vidas passadas, conforme eu disse, e com os quais temos grande simpatia e afeto. É muito fácil conviver com eles. É prazeroso conviver com eles. Aqueles filhos amigos, aqueles irmãos unidos, aquele casal que realmente se ama, se respeita. É uma beleza, é facilidade. Mas também existem na parentela os laços de desafetos, que foram colocados ali naquele grupo para acertar desavenças do passado, para desfazer mágoas, para desfazer ódios, para desenvolver o amor. Todo mundo aqui conhece vários exemplos disso, né? Irmão que briga com irmão, que tenta puxar o tapete do outro, que demonstra um certo ciúme exagerado, uma agressão. Pai e mãe mesmo que olham determinados filhos de uma maneira diferente. É mais difícil conviver com ele, é mais difícil chegar até ele. Aquele filho que ao invés de ouvir o pai, a mãe, vai ouvir o líder da rua, que vai conduzi-lo para um outro caminho que não é o melhor caminho. Enfim, é o casal que não se entende, que não há companheirismo. São os laços de desafetos. Alguma coisa tem que ser trabalhada nesse novo reencontro. E ainda existe aqueles que eu botei entre aspas, porque eu não encontrei como falar, os estranhos no ninho. O que são os estranhos no ninho? Servem de prova para uns e meio de progresso para outros. Já repararam que em algumas famílias, até acho que em muitas famílias, tem aquele elemento que a gente diz assim, cara, fulano não tem nada a ver com essa família. É uma família unida, é uma família que segue os preceitos de Jesus, que faz o evangelho no lar, que trabalham, que tem responsabilidade, reino, respeito, mas tem aquele que a gente chama de ovelha negra da família, que atrapalha. Aquele que não tem nada a ver, não tem sintonia nenhuma com aquela família. Mas foi colocado nesse grupo para que ele assimile, para que ele seja trabalhado, para que ele seja melhorado no seu caráter, na sua maneira de ser, para alguma coisa melhorar naquele espírito. E ao contrário, também, uma família destramelhada, ninguém se entende, vivem brigando
pai que não se dá com filho, filho que para de falar com a mãe, irmãos que se odeiam, que nem se procuram. E é colocado um anjo naquela família, um espírito melhor, que de alguma forma ou de outra, pelo menos vai dar um exemplo de virtudes, de bondade, de bom proceder. Então, eu batizei de estranhos no ninho. Uns servem de prova e outros de meios de progresso para outros. E a parentela espiritual? Eu acho que eu voltei, peraí. Logo no nosso lar, na nossa primeira escola, o nosso lar se encontram o verdugo que devemos perdoar, aquele que nos fez mal, ou a vítima que deve nos perdoar, aquele a quem fizemos mal, ou o inimigo que vem para uma reconciliação, os desafetos. Ainda no nosso lar podemos encontrar o ente querido que retorna ao nosso convívio, o companheiro em que nos apoiamos, os afetos, aqueles que é fácil levar dentro de casa. Ou ainda o irmão que devemos amparar, aquele estranho, né? Estrambelhadinho, ou o irmão que nos orienta, aquele anjo que entra naquele grupo desorganizado. Essa é a composição da nossa parentela, que a gente chama de família corporal. Então podemos resumir que a nossa parentela corporal, acima de tudo, representa a oportunidade de melhorarmos a própria vida, resgatando o passado, refazendo, corrigindo nossos enganos, diluindo imperfeições e semeando bênçãos para o futuro, ampliando a nossa capacidade de amar e de entender os outros. De encarnação em encarnação, nós vamos trabalhar e vamos ser trabalhados naquele grupo, naquela parentela, a menor, a maior, também com os amigos, os colegas. E, com certeza, vamos aumentando a nossa família espiritual. Quem é a nossa família espiritual? Como é formada a nossa família espiritual? Pelos espíritos que se atraem pela verdadeira afeição. Pelos que mais amamos, independentemente de consanguinidade ou sobrenome. Consanguinidade e sobrenome é matéria. Nós estamos falando de família espiritual, espíritos afins. Isso aqui eu já falei, que as reencarnações sucessivas promovem o aumento da família espiritual. Muitos dos que convivem hoje conosco, mesmo aqueles desafetos, se o trabalho for bem feito, a gente vai carregar para a nossa família espiritual mais elementos. E ela cada vez mais vai se estendendo. Mas Jesus queria mais da gente. Jesus ele quer muito mais da gente. Ele não quer saber só dessa famíliazinha material, piquititinha. Ele quer saber também da família espiritual, ele quer saber da família universal. Quando Jesus estava pregando para um grande número de pessoas, todo mundo já conhece essa passagem, mas sempre é bom falar de Jesus, sempre é bom relembrar. Eu, pelo menos, gosto muito. Alguém chega para Jesus e diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. E Jesus diz:
quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos, ele aponta: eis aí minha mãe, eis aí os meus irmãos. Pois quem cumpre a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. O que Jesus quis falar com isso? Ele queria mostrar que os seus ensinamentos, o coroamento dos seus ensinamentos, do Evangelho, é o amor universal. Ele queria chamar a atenção para a filiação divina. Quem é o Pai de todos nós? O Criador de todos nós? É Deus. Somos todos filhos de Deus. Então, somos todos irmãos. Somos todos membros da família universal. É o objetivo de Deus, ou de Jesus. Em outra passagem, que eu comentei quando falei dos órfãos, que Maria vê Jesus preso à cruz, chorando. João, o único discípulo que estava presente, abraçando-a, Magdala. E Maria: meu filho, meu amado filho. Jesus olha para ela e diz assim: mãe, eis aí o teu filho. Vira-se depois para João: filho, eis aí a tua mãe. E agora, o que ele quis dizer também? Novamente ele enfoca a família universal, o amor universal, que no futuro, eu até disse, infelizmente, um futuro não muito próximo, nós vamos substituir, nós vamos excluir esse nosso egoísmo de olhar para aquele nosso grupinho familiar e vamos substituir pelo grande amor, pelo amor universal, pelo amor a todos os nossos irmãos em unidade. Está longe, né? Mas vamos ter que chegar lá um dia, não sei como, mas vamos chegar lá. Bezerra de Menezes tem uma frase que ele diz assim: nosso lar, meus filhos, é o mundo inteiro. E a nossa família é a humanidade. Essa é a realidade. Esse é o objetivo de Jesus. Voltando à nossa célula inicial, ao nosso lar, é em casa que se inicia a nossa missão no mundo. É em casa que nós somos preparados para a vida com todos. A importância da família, a importância da criança ser encaminhada, bem campeada. E 3 regras são importantes, já que o lar tem esse compromisso tão grande em nos preparar para o mundo, para a convivência com todos, para o desenvolvimento desse amor universal. Primeira regra: fora da caridade não há salvação. Temos que praticar a caridade no nosso lar. Praticar a fraternidade familiar, o respeito entre os membros. A caridade para Jesus se resume em benevolência, indulgência, né? E perdão. Então, praticar, respeitar. Cada um é diferente do outro. Que as diferenças religiosas ou outro tipo de adversidade não nos afastem daqueles que buscamos e precisamos nos aproximar espiritualmente pelo abençoado ministério da reencarnação. Jesus chegou a falar, eu não me lembro bem da frase,
de que haveria separação, né, de pai com filho, de filho com filha, de mãe com filha, de nora. Não tem uma passagem dessa? Pois é. Às vezes porque tem ideias religiosas diferentes, seguem religiões diferentes, ou outro tipo de adversidade, a mais grave no momento, é a política, que eu não gosto de tocar nisso, a gente tem que respeitar, mas quantas famílias que eu conheço, que alguém deixou de falar com alguém porque pensa diferente na política. Grupos de familiares, grupos de amigos mesmo, sai do zap. Porque não pensa igual. Nós não somos iguais. Tem que haver o respeito. Cada um tem a sua verdade. Cada um defende a sua verdade. Eu até nem gosto de discutir sobre isso. Uma segunda regrinha, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que ele estava falando dele com aquela pessoa ali encarnada? Eu sou. Não. O Evangelho, o ensinamento de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho? Porque se nós seguirmos os seus ensinamentos, que visa sempre o amor, não nos perderemos nas sombrias veredas da incompreensão e do ódio, da injustiça e da perversidade. Jesus prega a humildade, o respeito ao próximo, o amar ao próximo como a si mesmo. Por que verdade? Porque o Evangelho de Jesus é verdade. Porque ele é eterno. E por que seria vida? Porque a alma que se alimenta dele e nele vive, ganhará a vida eterna. Quem segue o Evangelho de Jesus, não só estudando, aprendendo, decorando, mas praticando, procurando melhorar, aumentar suas virtudes, superar os seus defeitos, os seus vícios, ganhará a vida eterna. A vida eterna é a vida espiritual. A partir do momento que de encarnações e encarnações nós formos nos melhorando, nos aperfeiçoando como espíritos, vamos atingir o quê? Vamos ser promovidos, depois de muita coisa, a espíritos puros. Nós não mais encarnaremos, não mais precisaremos passar pelo processo de morrer, renascer. Nós ganharemos a vida eterna, a verdadeira vida, a vida espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. E uma terceira preocupação com a família. A evangelização das crianças e dos adultos que lidam com as crianças. Nós devemos incutir nas crianças, faltou um S, os preceitos evangélicos, a fim de que seus atos no futuro sejam de dignidade, sejam conformes ao ensinamento do Evangelho. Então, tornar Jesus presente no lar, os seus ensinamentos, independente de religião. Essa evangelização aqui não precisa ser só no nosso centro espírita. Outras religiões fazem evangelização também infantil. Isso é muito importante. Mas não adianta só colocar a criança na evangelização. Eles vão ouvir
os ensinamentos de Jesus, né? O evangelizador vai trabalhar com aquele material todo, naquele tantinho de tempo. Quando chega em casa, no lar, desavença, palavrões, brigas, separações. E é lá que ele fica mais tempo do que na aulinha de evangelização. Então, no lar, deve haver o exemplo do Evangelho. É lá, no lar, que a criança tem que ver o que é belo, ouvir o que é bom e aprender o que é nobre. Mais uma vez, a importância da família na formação das crianças. Com isso, nós concluímos que os pais são os primeiros educadores, os primeiros evangelizadores, que o exemplo é muito importante. Ler, dar e falar é muito fácil. Ih, que maravilha! Tudo muito fácil. E quando chegam as tempestades agitando o mar das nossas vidas? Aqueles problemas que aparecem na nossa casa, no nosso lar, com o filho, com o marido, seja lá que problema for, uma tempestade. Jesus entrou no barco com os discípulos, certo? Lembram disso? Jesus dormia tranquilamente. E de repente, uma grande tempestade abalou o barco e os discípulos entraram em alvoroço, em pavor. Foram lá acordar Jesus. Acorda! Você está dormindo? Nós estamos perecendo. Jesus, que isso? Homens de pouca fé. E acalmou a tempestade, acalmou os ventos, acalmou o mar. Então, gente, a presença de Jesus em nossa vida, em nosso barco, no nosso lar, pode fazer toda a diferença. Mais uma vez, a importância da evangelização, do evangelho no lar. Ele nos ensina, Jesus nos ensina, os melhores caminhos e estratégias para uma vida mais feliz. Se o barco está sacudindo, algum problema surgiu no seu lar, na sua família, algum problema existe, é porque nosso Pai quer algo de nós, tem um a mais aí. Não é castigo, não. Ele apenas deseja caminhos novos, fé atuante e amor em nossas atitudes. Nada de ódio, nada de rivalidade. Benevolência, indulgência e perdão. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. É a nossa primeira escola. De Emmanuel esse texto, eu agradeço a atenção de todos. Muita paz.